Lua nova de 1º de dezembro, a última de 2024, entre o trabalho e o lazer, em um mês treteiro, porque dezembro é o mês treteiro. Se você quer entender melhor isto e também os desafios e oportunidades dessa lua nova, vem comigo. Você reparou como as 2 últimas semanas de novembro foram mais leves? A lua nova de 1º de dezembro começa nesse contexto, mas as coisas não vão continuar nesse céu de brigadeiro. É isso que eu vou explicar nesse vídeo, bem como os desafios e oportunidades dessa lua nova. Antes, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube e você habitualmente verifica que meu conteúdo, mas não é assinante, eu vou te pedir para você se inscrever, porque falta muito pouco para chegar a 10 mil assinaturas e isso vai fazer com que o meu conteúdo alcance mais pessoas. Dá uma forcinha aí, ou dá uma forcinha com like, ou compartilhe o vídeo. Esse vídeo vai ser dividido em 3 grandes partes. Na primeira parte, vou falar a respeito do contexto dessa lua nova na primeira quinzena de dezembro de 2024. Na segunda parte, para que serve essa lua nova? Como que você usa essa lua nova? E na terceira parte, 3 conselhos do baralho cigano para a primeira quinzena de dezembro de 2024. Por que eu estou focando na primeira quinzena? Porque vai ter um vídeo específico sobre a segunda quinzena, que é inaugurada a partir do dia 15 de dezembro, com a lua cheia. E aí tem novas informações, novos conselhos e um novo contexto para se analisar. Então, pegue tudo isso para a primeira quinzena de dezembro. Então, vamos começar com a parte 1, contexto geral dessa lua nova. A lua nova do dia 1º de dezembro, domingo, acontece no signo de Sagitário. E esse é um signo festeiro, animado, cheio de fé e de esperança. É por isso que nessa época a gente começa a sentir uma coisa forte dentro do peito, uma aspiração, como se a gente começasse a sonhar grande, a desejar novas coisas para o próximo ano. Esse movimento é muito importante porque Sagitário traz esse engrandecimento. A vida pode ser maior, melhor, mais interessante. Ele nos inspira nesse sentido. Além de tudo, é uma época muito festeira, né, gente? Como Sagitário é. A gente tem muitos happy hours, encontros. Agora, a gente vai ter 2 coisas meio que contrárias a isso, que é o seguinte. Em primeiro lugar, no Brasil, o mapa da lua nova vai acontecer com a lua e o sol na casa 2. Essa é uma casa mais pragmática, mais prática. Então tem esse fundinho prático também nessa lua nova. Não é só o idealismo de Sagitário. A gente vai estar pensando muito em dinheiro e resultado e em coisas práticas. E o segundo ponto é que é uma lua nova numa quadratura com Saturno. As pessoas não costumam lembrar, mas a época do final do ano é muito trabalhosa também. Seja porque a gente tem que fechar os nossos trabalhos, ou ainda porque as próprias festas dão trabalho, compras, festas e tal. E a gente vai sentir também essa sobrecarga e essa responsabilidade. E aí a gente quer curtir a vida, especialmente a partir do dia 5 de dezembro, em que por uns 5, 6 dias o Sol está numa oposição com o Júpiter, que é o regente do Sagitário. Isso dá uma vontade de festejar, mas a gente também tem que dar conta do trabalho e das responsabilidades, conseguir fechar o ano. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado com a sobrecarga e hiperexigência, que é algo relacionado com Saturno. Isso às vezes dá estresse, travamento de coluna, dores de cabeça, enxaqueca. Então você vai ter que dimensionar aí o que você consegue fazer e trabalhar com prazos e com algo realista, que é algo que Saturno pede. Agora, eu afirmei que dezembro era um mês treteiro e vou explicar o porquê. Entre os dias 4 a 10 de dezembro, nós temos um encontro que não é fácil, de Vênus com Plutão. Esse é um encontro que pode gerar crises em relacionamentos, pode gerar prejuízos no contexto coletivo geral. E muitas vezes eventos climáticos que geram prejuízos ou fatores de ordem maior que geram prejuízos.
A gente pode ver também notícias de separação de famosos ou de duplas, ou ainda o acerramento de conflitos entre países ou grupos. A época de 4 a 10 de dezembro também é complicada para as mulheres, porque Vênus rege o feminino e aqui a gente tem um aumento de feminicídios, infelizmente, e crimes, tá? Roubos, assaltos, isso pode pegar, evidentemente, qualquer gênero. Só que Vênus em Aquário também fala muito em minorias, e as próprias minorias estão sendo mais atingidas neste mês de dezembro. Isso porque, depois que esse aspecto termina, ou já no meio dele, começa uma oposição de Vênus em Aquário com Marte retrógrado no signo de Leão. Essa oposição pega em cheio o período de 8 a 14 de dezembro. E quando a gente tem uma oposição de Vênus com Marte, a gente pode ter excesso de gastos, um excesso de impulsividade e também divergências. Às vezes, essas divergências são entre pessoas, mas às vezes são internas também. Então, a gente vê que vai começar um período de crise que vai ali no dia 4 de dezembro e vai se estendendo até o dia 10, que é a conjunção de Vênus com Plutão, mas, de certa maneira, essas divergências vão ficar muito fortes ainda, porque de 8 a 14 de dezembro nós temos a oposição de Vênus com Marte. E outra coisa importante, Vênus rege no corpo a área da garganta. A partir do dia 4, aumenta a possibilidade de problemas de garganta. E a gente vai ver que o meio do mês tem uma grande propensão a viroses, mas os problemas já podem começar aqui. Vênus com Plutão, que pega o período de 4 a 10 de dezembro, muitas vezes também traz crises para pessoas próximas. Então, alguém próximo a nós, um filho, um pai, pode estar com algum problema. E, além de tudo, infelizmente, é uma época em que pessoas mais frágeis, animais, entes queridos, podem ficar sujeitas também a falecimentos. Então, a gente tem um período bem complexo. E quando a gente tiver a lua cheia do dia 15 de dezembro, eu vou falar de mais tretas em dezembro. Eu avisei que dezembro é no mês treteiro e eu estou tentando explicar aqui o porquê só na primeira parte, mas na segunda parte tem treta também, especialmente ali entre o Natal e o Ano Novo, que a gente espera que seja uma época pacífica e calma, mas o céu nem sempre combina com o calendário. Dica prática, a gente tem uma fase mais complicada para encontros entre os dias 4 a 10 de dezembro, porque Vênus está aí envolvida com Plutão. Os lazeres podem não ser tão legais, pode haver uma certa densidade no ar. Mas Vênus vai fazer um bom aspecto com Mercúrio entre os dias 11 a 14 de dezembro. Então, pode ser uma boa época para marcar encontros e coisas sociais. Lembrando, porém, dessa grande impulsividade que vai estar no ar. Mas você tem uma época mais favorecida entre os dias 11 a 14. E Mercúrio retrógrado, que está aí presente nessa lua nova, é o rei dos reencontros e reencontrar pessoas do passado. Mas se fosse você, deixava ali para os dias 11 a 14 de dezembro. Se for marcado antes, entre os dias 4 a 10, aí você vai lembrar dessa densidade que eu mencionei de Vênus com Plutão, dessa complexidade, como se a nossa autoestima pudesse estar mais mexida. Então, uma fase um pouquinho mais difícil. Toda lua nova serve para algo. É como se a gente fosse vivenciar muito fortemente aquele signo da lua nova. E quando chega a lua nova de Sagitário, a gente precisa começar a sonhar grande, a gente precisa começar a ter grandes planos para o ano seguinte. Porém, essa lua nova tem uma participação importante de Saturno, que é o planeta do concreto, é o planeta do real, é o planeta que pergunta: você quer viajar, por exemplo? Aí ele te pergunta assim, mas como que você vai fazer isso? Então a gente está assim no momento para ter planos e projetos, mas de alguma maneira a gente precisa colocar isso no real, porque Saturno também vai pedir isso. Sagitário também para a astrologia é o signo da visão ampla, ver as coisas de um plano maior. E uma das maneiras mais legais de fazer isso é com a própria astrologia. Por isso estou convidando vocês para um curso que tem no Personare chamado
Prepare-se para 2025. 2025 vai ser um ano imenso, com muitas mudanças. Nesse curso, eu e a astróloga Nayara Tomaino falamos das tendências de 2025, ou seja, você começa a ter um panorama do que é que 2025 vai trazer. Esse panorama ajuda muito para que a gente se movimente, para que a gente entenda as forças que vão movimentar o ano. Então, o Sagitário fala, gente, de estudar, de aumentar a visão. Se a sua visão está pequena, busque cursos, busque uma ampliação de visão, se encha também de gás e de energia, porque o novo ano se avizinha. É hora de ter projetos e de acreditar em você. É para isso que essa lua nova serve. Saiu o buquê, saiu o anel e saiu a cegonha. Esses conselhos para mim reforçaram muito o signo de Sagitário. O buquê tem a ver com focar nas nossas qualidades, focar também nas qualidades das pessoas, no lado positivo da vida. É uma carta também de associação, de vida social, e a vida social também fica muito clara no anel. O anel tem a ver com as nossas principais alianças. E às vezes a gente entender que as pessoas têm defeitos, mas também têm qualidades. E aí a gente tem que aprender também a focar nas qualidades, nos pontos em comum, trabalhar esses pontos em comum. E por último saiu a cegonha. A cegonha tem ousadia, ela voa, ela vai para o mundo, é a cara do Sagitário. E ela reforça também a intuição. É o momento de nos abastecermos dos nossos projetos para 2025. E aí eu te convidei para o curso Prepare-se para 2025, do Personário, mas também, se você quiser, pode marcar uma consulta astrológica comigo para entender os seus planos aí de 2025. E se você gostou desse vídeo, dá um like para mim, deixe um comentário ou espalhe para mais pessoas. Desde já também agradeço os muitos comentários que vocês deixam nos meus vídeos de lua nova e lua cheia. E aguardem o vídeo da lua cheia do dia 15 de dezembro, que vai ter muita informação importante aí sobre o Natal e o Ano Novo. Um beijo grande!